Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jovem Também Investe. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que são os fundos imobiliários de papel, os famosos FIIs de papel. Antes de a gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos, com seus parentes. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito a você, a partir de hoje, começar a fazer os seus investimentos. Nós vamos começar a entender como os fundos imobiliários de papel funcionam. Os fundos de papel investem no que nós chamamos de CRIs, significa Certificado de Recebíveis Imobiliários. Eles investem basicamente em dívidas, né? Eles não investem em prédios, mas sim na construção deles. Eles investem em projetos que vão ser construídos ainda. Então eles emprestam dinheiro para as empresas, né? Para os construtores fazerem esses empreendimentos. E eles recebem os juros, né? Do parcelamento dessa dívida do dinheiro que eles emprestaram. Por que muita gente gosta dos fundos de papel? Porque normalmente eles pagam um dividendo alto, certo? E eles também têm uma proteção com relação à inflação, já que a maioria dos juros, né, que são praticados nessas dívidas, os juros que são praticados nesses empréstimos que eles fazem para as empresas que vão construir, para as construtoras, são atrelados ao IPCA, em sua maior parte das vezes. Mas é importante você entender que ele não é livre de risco. Nenhum investimento é livre de risco 100%. E os investimentos de renda variável têm ainda um pouco mais de risco, porque tem as oscilações de mercado, de taxa de juros, né? E depende da condição financeira dessas empresas que fazem o empréstimo, que pedem o dinheiro emprestado, tá? Então, por isso que é sempre muito importante a gente fazer a análise das empresas que a gente quer investir, entender como é que está o histórico. E veja só, não é porque é uma empresa que já deu certo, que já deu vários lucros, significa que ela vai dar sempre, tá? Existe risco. Mas quanto mais tempo, mais histórico tem essa empresa, o risco é claro que se diminui. Como vocês estão vendo, né, hoje eu estou de óculos aqui para falar com vocês, porque eu estou com a tela do meu computador ligado, que eu vou mostrar para vocês, como eu tinha prometido no último vídeo, na tela do computador, como a gente analisa os dados principais de um fundo, como a gente identifica o quanto ele paga por mês, quanto ele paga por ano, certo? E eu falei para vocês que a gente começaria bastante a usar o site do Investidor 10. Eu vou entrar aqui na tela do meu computador. Nós vamos entrar aqui, vamos digitar. Vou tirar isso aqui. Investidor 10. É que o computador está um pouquinho lento. Tá vendo? No meu aqui já até aparece. Aí a gente entra no site aqui, Investidor 10. Você vai ver que tem aqui nessa tela inicial, quando vocês entrarem aqui vai pedir para você se logar na sua conta do Google. Você entra aqui, se cadastra, né? Você pode vir aqui, ó, FIs. E aí ele vai te mostrar aqui alguns que já foram buscados por mim, né, para analisar. Aqui tem logístico, lajes corporativas, shopping varejo, fiagros, tá vendo? Vários deles. E você pode vir aqui e digitar simplesmente o nome do ativo que você quer procurar. Aí você vai falar assim para mim, mas como que eu vou saber? Então vamos lá. No último vídeo eu falei sobre o MXRF11, certo? Porque eu já tenho esse conhecimento desse fundo, eu já invisto nele, então eu já sei. Mas na dúvida, você vem aqui, abre uma aba aqui no Google e coloca assim: fundos de papel, por exemplo, e dá um Enter aqui.
Até aqui na própria tela já mostra MXRF11. Tá vendo? Ó, VGHF11. Você vai procurando no Google que ele vai te dar as opções. Você pode procurar no Google. Você vem aqui no Google e coloca assim: quais são os fundos de papel, por exemplo. E aí vai ter aqui no próprio Google, vai te indicar, ó, KNCR11, IRDM11, MXRF11. Tá vendo? Ele te dá uma lista de fundos e aí você pode entrar aqui no Investidor 10, põe um desses, por exemplo, MXRF11. Você vai entrar lá no MXRF11 e aqui no próprio Investidor 10, você vindo para baixo, ele vai te mostrar outros fundos de papel que também tem disponíveis para você pesquisar, tá? Com o passar do tempo, você vai tomando prática sobre isso e vai tendo já conhecimento. Lembra que eu falei que o fundo sempre tem as letrinhas relacionadas ao nome da empresa que administra? Então tá aqui, ó. Eu tinha falado que era Max Renda, mas não lembrava o restante, né? Tá aqui, Max Renda, Fundo de Investimento Imobiliário. Esse é o MXRF11. Por que tem essas letras? Você já pensou que toda vez que você for procurar esse fundo, você digitar esse nome inteiro? Então eles criaram uma forma mais fácil da gente identificar. Aqui no Investidor 10 ele te mostra o nome, tá vendo? O CNPJ, tem aqui, ó, do que tipo de fundo ele é, fundo de papel, o valor por cota dele, quanto ele está pagando de rendimento, quantos cotistas tem todas as informações. Aqui mais acima, ele já te dá esse resumo. Hoje a cota dele está 9,49, está pagando um dividend yield anual de 12,26 e ele está custando 1,01. O que significa esse PVP aqui, né, de 1,01? Significa que ele está 0,1 mais caro do que é o valor real dele. O 1 é o valor justo, é o quanto ele custa. Quando ele está abaixo disso, significa que ele está com desconto. E esse desconto, ele tem vários motivos para acontecer. Pode muitas vezes ser simplesmente porque ainda não teve um reajuste, pode ser pela movimentação do mercado, porque como a taxa Selic está alta, muita gente tira o dinheiro da renda variável e coloca na renda fixa. E aí, quando tem muita gente vendendo um mesmo ativo, acaba que o valor da cota dele cai. Não quer dizer que ele se tornou um fundo ruim, somente que algumas pessoas estão optando por trocar de investimento e aí acaba que o valor da cota diminui um pouco. Mas para isso acontecer, para a gente saber, né, a gente tem que vir e olhar o que está acontecendo. Você vindo aqui para baixo, vou mostrar aqui para vocês, você tem como ver o relatório da empresa. Tá, ó. Aqui, ó, MXRF11, dividendos. Aqui são os dividendos que foram pagos todos os meses. Então, você tá vendo aqui, ó, já desde o mês 4 vem pagando 10 centavos, tá? Ele paga essa faixa de 9, 10 centavos. Aqui, ó, todas as datas de pagamento. Vindo aqui para baixo, aqui, ó, tem relatório gerencial. Você consegue clicar aqui, ele vai abrir o relatório gerencial do fundo e aí você consegue analisar o que está acontecendo, no que ele investe, quais são as coisas que ele trabalha. Tá vendo? Já mostra aqui também, ó, o dividendo mensal, o do ano, o rendimento que ele pagou, vem todas as informações sobre ele, ó. Ele é um fundo administrado pelo BTG Pactual. Aqui tem todas as informações sobre ele. Eu estou indo lá para baixo para mostrar aqui, ó. Receita, o quanto ele recebeu no mês de outubro, o quanto teve de despesa, tá aqui. O resultado, o quanto teve depois de pagar todas as despesas, né? O quanto sobrou. E aqui, o quanto foi distribuído. Você pode perceber que é quase todo. Por quê? Porque todo fundo imobiliário é obrigatório, ele foi construído nesse sistema, ele é obrigatório a distribuir 95% do seu lucro para os cotistas. Então é por isso que os fundos imobiliários no geral, eles acabam tendo um crescimento
mais devagar do que as ações, porque eles têm que distribuir praticamente todo o lucro que eles têm, sobra pouco dinheiro para eles investirem neles mesmos. Eles investem, é claro, eles fazem várias negociações, vendem, compram imóveis, ou nesse caso dívidas, né? Só que com menor quantidade do que uma ação, por exemplo, que não é obrigada a distribuir dividendo. Então tem empresa, por exemplo, que não paga nada, vai pagar uma vez no ano às vezes, né? Então essa é a principal diferença entre eles. Só que o fundo imobiliário, por sua vez, criou o hábito de pagar mensalmente. E isso ajuda a gente a ter uma renda mensal, é como se fosse um salário a mais, como se fosse uma renda extra para a gente, principalmente no início, em que a gente está acumulando patrimônio. Ele serve para a gente como uma ajuda, né? É como a gente coloca um valor a mais para a gente poder investir. Então a gente recebe o nosso salário, a nossa mesada, coloca lá no investimento e mensalmente o fundo imobiliário te paga para te ajudar nesse investimento e ele crescer mais rápido. É como se fosse uma renda extra, né? No momento, até que ele vire uma renda principal, porque isso, com o passar do tempo, conforme você investe todo mês, com o desenvolvimento da sua carteira, você vai acabar recebendo mensalmente como uma renda principal. Pode ser até a sua aposentadoria principal, tá? Eu estou vindo aqui para baixo na tela, para eu mostrar aqui, tem a disposição de onde que eles investem aqui, ó. Nessa tela estão as empresas que pegaram empréstimo com eles, com o MXRF11, e aqui tá a taxa que eles pagam. Então tá aqui, ó, Shopping Itaquera, ArcelorMittal, Helboa, Uberlândia Refrescos. Tem o Açaí Guarujá aqui, que é um supermercado que é até perto aqui da minha casa, onde eu faço compras. Você tá vendo? São várias empresas. Você tá vendo? São várias empresas que têm empréstimos com o MXRF11, empresas grandes. E aí, quanto mais empresas tem, melhor é. A gente chama isso de pulverização. Quanto mais empresas tem dentro do portfólio, tem fazendo empréstimos, melhor é. Por quê? Porque se de repente uma empresa ou duas passar por algum problema e não pagar, né, tiver algum tipo de inadimplência, ele não vai afetar tanto o fundo como um todo e aí não vai atrapalhar o pagamento dos rendimentos para os cotistas. Uma outra coisa também que o MXRF11 faz, assim como muitas outras empresas, né, muitos fundos imobiliários, é que além deles pagarem aos cotistas, eles também costumam guardar alguns centavinhos todo mês, né, por cota, é claro, um valor para que, caso venha acontecer essa inadimplência, como eu falei, alguém não pague, e ele tenha como repor, ou às vezes teve um resultado um pouco pior, né, uma despesa que aconteceu maior, alguma coisa que aconteça com o fundo, eles possam pagar o valor do dividendo igual ao mês anterior, entendeu? Manter sempre o mesmo valor, para não ficar assim, num mês paga 10 centavos, no outro mês paga 3, no outro mês paga 12. Não, para manter um padrão, e aí a gente consegue até se programar melhor sobre isso. Então, o fundo imobiliário de papel, ele basicamente funciona dessa forma. Ele trabalha sobre empréstimo, com juros, faz o parcelamento e recebe essas parcelas dessa dívida com esses juros e repassa esse valor para os cotistas que investem no fundo, certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu quero deixar a mensagem para vocês, fique em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.